Os 3 primeiros versos, Hebreus 12, os 3 primeiros versos, diz assim a palavra do Senhor. Pode permanecer assentado. Portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Vamos falar juntos essa frase? 1, 2, 3 e... corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Diga comigo: corramos com perseverança a corrida que me está proposta. Diga comigo: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida neste momento em especial, que estaremos recebendo de uma porção da Tua Palavra, que é a voz do Senhor para o nosso coração, pedindo que o Senhor venha tomar a nossa mente por completo, tirar, ó Deus, tudo aquilo que possa, ó Deus, gerar desatenção na nossa mente, seja eliminado, seja retirado, toda sofisma, ó Deus, tudo que não provém do Senhor. Esse lugar é Teu, a palavra é Tua, nós estamos aqui por causa de Ti, e nós amamos ouvir a Tua voz, nós carecemos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, e sabemos o quanto que a voz e a palavra do Senhor é poderosa, o quanto que um momento como esse dá destinos eternos, o quanto que um momento como esse transforma famílias, o quanto que um momento como esse quebra cadeias de angústia, grilhões, o quanto que a Tua palavra é poderosa para trazer cura física, emocional, espiritual, porque ela é voz do Senhor, ela é espada. E nós, ó Deus, pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração tudo aquilo que o céu tem reservado para essa noite, no nome de Jesus, amém. Você crê e concorda? Diz amém. Corramos com perseverança. Nós viemos falando de uma série de ministrações sobre a vida de Moisés, falamos sobre o valor da presença, sair da superficialidade, os conflitos que ele enfrentou para atender o chamado, as suas desculpas não tiveram lugar, não conseguiram convencer Deus, convencer o Senhor. E eu estava lendo esse texto, é um texto que uma certa feita eu refleti sobre ele em alguns aspectos, nas lives devocionais que eu faço há um tempo atrás, e me veio no coração justamente nessa noite falar sobre esse corramos com perseverança. Muitas vezes mês de novembro, mês de dezembro bate um desânimo, lutas, a gente olha para trás, muitas coisas tentam nos desestimular, e há um chamado de Deus para pessoas específicas aqui nessa noite, com base nessa palavra. Deus me trouxe com muita clareza essa frase para ecoar na sua mente, no seu coração e na sua alma para esse final de ano: corramos com perseverança. Dentre tantas analogias que a Bíblia nos mostra sobre a vida cristã e o chamado ministerial, o chamado de Deus na nossa vida, dentre elas há uma comparação muito forte na Bíblia da vida cristã e do chamado a uma grande corrida que nós percorremos na terra. A vida cristã é muito comparada na Bíblia com a corrida, não uma corrida de 100 metros, não uma corrida de um quarteirão, não uma corrida igual a gente faz às vezes ali ao redor da Ilha dos Araújos, mas é como se é um chamado de Deus a uma maratona, é uma analogia da vida cristã com uma maratona que nós percorremos na terra. E eu quero que você me ajude aqui nessa ministração a perceber algumas coisas sobre essa analogia que a própria palavra nos faz sobre isso. Numa corrida, por exemplo, o que você acha que é indispensável para encarar uma maratona? O Vinícius correu, né? A Elisséia correu no final de semana, a maratona lá da Pampulha, Inspiração. E foram quantos quilômetros? 18? Teve mais gente aí que correu?
só com os olhos, né? 18 quilômetros. O que é indispensável para uma pessoa encarar uma maratona? Se você tivesse que falar em uma palavra, uma coisa que é indispensável, o que você diria? Preparação, sim ou não? Preparo. É impreterível, ninguém vai correr a maratona, ninguém que vence a maratona não se prepara para poder encará-la. É necessário preparação. Se você tivesse agora que me dizer duas características impreteríveis que um corredor precisa ter durante a corrida, diga para quem está do seu lado aí, fala duas características com ele aí, que um corredor precisa ter durante a corrida. Fala com ele. Eu acho que um corredor durante a corrida precisa ter resistência, constância, que mais? Os corredores aí. Resiliência, que mais, gente? Determinação, perseverança. Tudo aqui, ó, trabalhando mentalidade. Teve uma vez que eu estava conversando com algumas pessoas que praticam, né, a corrida com esporte, e elas falaram: pastor, às vezes não, é muito mais uma questão de mentalidade do que de físico. É isso mesmo? Do que de físico. É uma questão de mentalidade, você vai entender isso à luz da palavra. É muito mais uma questão de mentalidade do que de fato, óbvio que tem que ter o preparo físico, mas é uma questão, sobretudo durante a corrida, de uma mentalidade, de perseverança, de foco, como foi dado. Por último, terceira pergunta que eu quero fazer para a gente mergulhar aqui no texto: qual é o maior objetivo que você acredita de um maratonista ao começar ali a corrida, ao maratonar, ao fazer o circuito? Qual que é o objetivo dele no início, ou durante o processo? É o quê? Completar, vencer. O Rodrigo também é corredor. Completar, atravessar. Mateus também está correndo muito, né? Corredor. Completar a corrida. É você cruzar a linha de chegada. Olha como que a Bíblia chega a ser exaustiva, se eu posso dizer, sobre essas analogias. Se os meninos da mídia quiserem ir colocando os textos, pode ficar à vontade. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: Paulo: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? 1 Coríntios 9, 24: correi de tal modo para que o alcanceis. Todos os que competem em jogos se submetem a um treinamento rigoroso, preparo, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Aleluia! Então você vai ver uma analogia explícita da vida cristã com a corrida, com o alvo, com a perseverança, com o preparo. Filipenses 2,16 diz assim: assim no dia de Cristo, Filipenses 2,16, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Mais uma vez Paulo faz a analogia da vida cristã e do chamado de Deus a uma corrida, apresentada aqui, que demanda esforço. Eu não me esforcei inutilmente, mostrando que é necessário o esforço. Atos 20, 24, eu não vou ler todos porque são muitos, mas deixa eu ler aqui alguns pilares. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Terminar a corrida, esse é o objetivo. Cruzar a linha de chegada. Algumas versões carreira, algumas versões a corrida. E aí você vai ver 2 Timóteo 2,5 da mesma forma. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor. 2 Timóteo 4,17, que há em versões bíblicas, por exemplo, da King James, um texto que a gente muito conhece. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, completei a carreira. E na King James, né, que o pastor até falou no domingo passado, cara, completei a corrida e guardei a fé. Então, enfim, a gente percebe com toda clareza o quanto que a vida cristã e o chamado de Deus da nossa vida é comparado a uma maratona. Esforço, perseverar até o fim, completar, receber o supremo prêmio. E o desejo de Deus é que nós não nos posicionemos nessa maratona em interrompermos
a nossa trajetória no meio do caminho. O desejo de Deus, obviamente, é que nós cruzemos a linha de chegada. O desejo de Deus é que nós perseveremos até o fim, e assim nós seremos salvos. O desejo de Deus ao nos chamar para o ministério é da mesma forma como o apóstolo Paulo diz em Atos 20, 24, essa analogia da corrida cristã, tanto na vida cristã quanto no chamado. O desejo de Deus ao nos chamar para o ministério não é que nós estacionemos, paremos, abandonemos, mas há um chamado de Deus para que nós corramos. Independente da estação, independente das circunstâncias, independente das vicissitudes, independente das perseguições, independente das ações, dos desafios, dos desertos, Deus nos chama para correr com perseverança. Infelizmente nós temos vivido uma geração de pessoas, como eu disse alguns domingos atrás, que não permanecem. Não permanecem no chamado. Qualquer coisa, desistem do ministério. Qualquer coisa, desistem da caminhada com Deus. Quantos de nós, se não todos, conhecemos uma pessoa que um dia estava do nosso lado, adorando a Jesus, e quem sabe, servindo ao Senhor, mas que hoje paralisou a sua caminhada? Deixa eu perguntar aqui, quem conhece pelo menos uma pessoa assim, que já esteve ativa no reino e que hoje infelizmente não está mais? Dá um sinal com a mão. Dá um sinal. Se você conhece alguém na família, na igreja, olha só, gente, para quase que a totalidade. São pessoas que, como nós, estávamos um dia assentados aí, ou em outros bancos, em outros lugares, ou servindo ao Senhor, mas por não entender os princípios da corrida, por não entender o chamado de Deus para esse processo e como se portar, pararam. Será que na Pampulha lá que vocês fizeram, teve pessoas que interromperam o processo? Sim. Mas eu quero declarar sobre a nossa vida, sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus, de que nada vai te afastar do amor de Deus, nada vai paralisar o que Deus no céu preparou para você viver nessa terra. Eu quero declarar que os seus pés ficarão firmados sobre a rocha, e você vai passar por dias maus e ficará inabalável na presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Reia sobre Cambore. E o Senhor vai trazer restauração. Tem pessoas, o Espírito de Deus está falando comigo, pessoas que estão paralisadas, quando Deus não mandou paralisar, mas hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te colocar de pé, e está falando: filho, não é para você paralisar, é para você correr com perseverança a carreira que te está proposta, olhando firmemente o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por esse cuidado, por esse amor dele com as nossas vidas. Eu creio que essa noite é uma noite de renovo de Deus. Eu creio que essa noite é uma noite de ativar de Deus. Eu creio que essa noite, talvez você está andando aqui, talvez cansado. Pastor, eu estou cansado, eu sei que muitas vezes isso está trazendo exaustão para o seu coração, mas não viva sobre aquilo que as suas emoções, ou que as circunstâncias externas impõem sobre você. Viva sobre uma palavra. Isaías 40, verso 28 a 30, vem como uma verdade de Deus para o seu coração. Ele faz forte ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há um renovo de Deus sendo liberado sobre a sua vida, porque Ele faz forte a cansado. Quem está zerado no vigor, Deus está trazendo aqui para pessoas. Tem gente que nem queria estar aqui, tem gente que entrou aqui arrastado, tem gente que entrou aqui pensando em desistir, e o Senhor você está dizendo: Senhor, eu estou zerado, não tem vigor nenhum. Mas o Senhor está dizendo: é esses mesmo que eu faço forte, é esse mesmo que eu coloco de pé, é esse mesmo que eu renovo. Tem renovo de Deus. Tem renovo de Deus. Tem renovo de Deus. Muitas pessoas interrompem o processo da caminhada porque não entendem os princípios da corrida. Às vezes começa aceleradamente
e depois vão parando, porque não entendem os princípios da corrida. E esse texto de Hebreus, o ambiente claro que está na mente do autor de Hebreus, é justamente o ambiente dos jogos gregos, é um ambiente de um estádio. Você vai ver aqui ele narrando detalhes dos jogos gregos, que era da realidade do seu tempo, da sua cultura, a realidade do estádio. Você vai ver ele falando aqui, rodeado por tão grande nuvens de testemunhas que nos assediam. Ou seja, é como um estádio lotado de pessoas que estavam ali assistindo as maratonas. Ele fala aqui sobre os atletas: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, que eram os pesos que eles usavam para treinar. Igual às vezes tem na academia aquelas paradinhas assim, que a pessoa usa para poder fazer atividade física. É como se fosse aquilo. Eles tiram, eu não sei se na prática da corrida usa isso também, mas lá usava-se isso, da atualidade, né? Na prática da atualidade usa. Mas diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Você vai ver uma torcida, grande nuvem de testemunhas. Você vai ver que é um cenário de maratona. Você e eu precisamos entender isso com clareza. Não é uma caminhada na areia. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O texto é claro em mostrar esses detalhes ao dizer: a corrida que nos é proposta é uma corrida programada, é uma corrida que já tem as regras, um cronograma, que tem um roteiro, que tem um final. Aqui fala a forma, o objetivo dos corredores: correr com perseverança. E a palavra que mais destaca é justamente: corramos com perseverança. Aí nós começamos a olhar dentro da realidade, do contexto histórico, que o autor dos Hebreus escreveu essa palavra. E o contexto que eles estavam vivendo, essa carta foi escrita por volta do ano de 68 depois de Cristo, onde estava tendo uma perseguição muito ferrenha por parte dos judeus que ainda não tinham sido convertidos, contra os judeus que haviam sido convertidos, que tinham tido um encontro com o Senhor, contra os judeus que eram cristãos. E eles começaram a perseguir. Aqueles que eram irmãos começaram a perseguir, aqueles que andavam começaram a perseguir. O texto nos fala, eram os judeus não cristãos perseguindo os judeus que haviam sido convertidos, que eram judeus cristãos. E aí o autor, dentro do contexto histórico, nos fala nesse tempo de perseguição, que por conta das perseguições, por conta das decepções, por conta das dores, os cristãos desse contexto estavam um tanto quanto desencorajados. Eles estavam tentados a paralisar a caminhada por causa das decepções. Eles estavam tentados a paralisar a caminhada por causa das dores. Eles estavam tentados a paralisar a corrida da fé, o chamado, ou aquilo que eles tinham começado com tanto ímpeto, por causa justamente das aflições, das perseguições, dos problemas externos. Tem um comentarista bíblico que eu gosto muito, que é o Warren Wiersbe, e ele traz isso com clareza, dizendo assim: os cristãos judeus que receberam essa carta estavam ficando cansados e queriam desistir. Estavam cansados dessa perseguição, estavam cansados, e eles queriam desistir. Aí ele segue dizendo: mas o autor aos Hebreus estimula-os a continuar avançando em sua vida cristã, como corredores em uma pista de atletismo. Bom, quando o Senhor me trouxe a esse contexto dessa carta, o Senhor me deu uma palavra, e me trouxe uma palavra para compartilhar aos corações aqui nessa noite, que em tempos de aflição, e eu quero que você entenda isso no seu espírito, em tempos de perseguição, em tempos de decepção, de aflição, de perseguição, Deus não nos chama para diminuir o ritmo, mas para acelerar o chamado. Se você não talvez guardar muita coisa, guarde isso como uma palavra específica de Deus. Em tempos de perseguição, de decepções, de aflições, Deus não nos chama para diminuir o ritmo, e muito menos parar, mas para a gente acelerar o chamado.
acelerar. Se antes da perseguição eu fazia com dedicação, eu vou acelerar mais a minha intensidade, a minha busca, a minha entrega. Porque o processo natural é paralisar, como eles estavam querendo paralisar, sim ou não? Eles estavam tentados a desistir. E o que o autor aos Hebreus escreveu para eles, no momento em que eles estavam tentados a desistir? Falou para eles desistir? Não, falou para eles correrem. Não falou nem para eles, ó, diminui o ritmo. No momento da perseguição, da decepção, da dor, não é para diminuir ritmo, é para acelerar o chamado de Deus na sua vida. É para acelerar a busca, é para acelerar a intimidade, é para aprofundar as suas raízes. E talvez entrou gente aqui que tem se arrastado por causa das pressões, mas Deus está te chamando para correr. Você não foi chamado por Deus para viver arrastado e nem dentro de uma caverna, mas Deus te chamou para você correr. Deus está te chamando para correr com perseverança. Diga para quem está do seu lado: corra com perseverança. Deus está te chamando para correr com perseverança. Não deixe as pressões externas ditarem o ritmo do teu chamado. Não deixe o que as pessoas falam ditar o ritmo do seu chamado. O que dita o ritmo do seu chamado é aquele que te chamou, é aquele que governa a sua história, é aquele que te confiou um projeto, uma unção e uma missão nessa terra. Quando os discípulos estão lá em Mateus 5, recebendo a instrução do Sermão do Monte, verso 11 e 12. Quando forem caluniados, disserem todo mal contra vós, quando forem perseguidos, exultai. A resposta é contrária. Exultai, celebrai. Olha, tem gente que vai surpreender muitas pessoas. Tem gente que achou que você ia morrer nesse processo, e vai ser o processo que você mais vai frutificar na sua vida. Tem gente que vai olhar para você: eu achei que dessa ela não daria conta. Você não dá conta, mas o Deus que te chamou e te sustentou, Ele te levanta, Ele te coloca de pé, e Ele faz forte o cansado. Eu sinto graça de Deus aqui, eu sinto presença de Deus aqui. Deus está te chamando para correr em tempos de aflição. Deus está chamando para correr em tempos de decepção. Deus está te chamando para correr. Não é para frear, não é para diminuir, e muito menos para parar. É para acelerar o teu chamado. Porque o nosso emocional manda parar, mas o chamado de Deus é: corra. O nosso desejo é estacionar, mas o propósito de Deus é: corra. Os cristãos e hebreus que estavam sendo perseguidos não são chamados para dar pausa, mas correr para o alvo, olhando não para as coisas que estão externas, mas olhando firmemente para aquele que é autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Tem gente que está passando, Deus falou comigo quando eu estava lendo esse texto, passando por aflições, passando por dores, mas você tem dado às vezes resposta errada aos processos divinos. Respostas erradas aos processos certos, porque eles são divinos. Respostas erradas. Às vezes você está entrando dentro de caverna. Tem Elias, o Espírito de Deus fala comigo. Há Elias aqui, profetas de Deus. Está entrando para dentro de caverna, em lugar que era para você estar saindo correndo. Não é tempo de você entrar em caverna. E eu quero dizer que, como aconteceu com Elias, o Senhor envia como um anjo do céu neste lugar, com uma presença dele trazendo pão. A palavra de Deus, a presença de Deus é pão que vai te alimentar. A presença de Deus é água, a palavra de Deus é água. O Espírito Santo é como água que vai nutrir a tua alma, porque tem muita coisa ainda para você executar no Senhor. Então, como grito de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite, Deus está dizendo para pessoas aqui: não pare, acelere. Deus está dizendo, essa é uma palavra que Deus me trouxe como muita clareza para essa noite, esse momento da palavra, como voz e resposta de Deus para corações: não pare, acelere.
Não diminua o ritmo, corra. Não fique arrastando ou lamentando. Se levante e acelere o que Deus lhe chamou para fazer. Jesus sofre decepções, perseguições, e lá na cruz Ele continua cumprindo o propósito. É salvação para o que está à esquerda, é perdão para quem está embaixo, porque as lutas não podem parar o chamado de Deus na nossa vida. Qual que é o momento que a igreja primitiva mais acelerou o propósito? Na perseguição. A igreja estava cheia do Espírito em Jerusalém, mas Jesus falou assim: que era perseguição só em Jerusalém? Falou que eles tinham que ir para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começa a perseguição, aperta o cerco. O que eles fazem? Eles aceleram, eles começam a espalhar pelo mundo. E se nós hoje fomos alcançados pela palavra, se nós somos alcançados por esse evangelho, é porque alguém deu resposta certa às perseguições, alguém deu resposta certa aos momentos de dores, alguém entendeu o propósito da dor, que não era desistir, não era parar, mas era acelerar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual que é a mentalidade? Nós falamos de mentalidade. Qual que é a mentalidade de quem corre com perseverança? Qual a mentalidade de quem não interrompe os processos? Qual é a mentalidade de quem corre e não interrompe aquilo que está vivendo na caminhada com Deus? Primeiro, só corre com perseverança quem entende a seriedade da corrida. Enquanto eu e você não entendermos a seriedade da corrida, achar que é só uma coisa comum, não é mais uma área da minha vida, nós vamos tratá-la como uma coisa comum. Mas quando nós entendemos a seriedade da corrida, porque o texto diz assim, pode deixar o Hebreus 12 no fundo aí, verso 1, nos fala assim: a corrida que nos está proposta. Como eu disse, não é uma caminhada rotineira, não é uma caminhada na praia, não é algo comum, é uma corrida semelhante à dos jogos gregos, em que juntavam pessoas do mundo todo, que cercavam aquele estádio da Grécia, onde as pessoas treinavam anos e anos para poder fazer aquela corrida. Tratava aquilo com critério, com determinação, com preparo. É isso, a seriedade. Eles eram chamados para, eles perseveravam porque entendiam a seriedade. Então, para que nós possamos correr com perseverança, não deixar as coisas externas ditarem o ritmo dos céus da nossa vida, nós precisamos entender a seriedade da corrida. Que essa corrida da fé, que essa corrida no chamado de Deus não deve ser trilhada de forma leviana, sem comprometimento. Não é uma volta na ilha, como às vezes, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Não, está agendado, está preparado. Você precisa olhar com critérios, esse posicionamento. Afinal, isso trata de vida eterna, é para cruzar os portões celestiais. Isso fala da nossa salvação, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E da mesma forma, o chamado de Deus, o chamado de Deus, para que a gente possa perseverar nele, a gente precisa entender a seriedade da corrida. O chamado de Deus não é igual criança que pega e larga um brinquedo na hora que quer, não. O chamado de Deus, a vida cristã, é quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado é um caminho sem volta, onde nós prestaremos conta diante do Senhor. Não tem direito, mas não tem direito de olhar mais atrás e deixar o chamado passar e abandonar. Não, o chamado de Deus na nossa vida, ele tem impacto eterno. Estaremos um dia diante do Senhor, prestando contas do talento que Ele nos confiou, do chamado que Ele nos confiou. Então, o que Deus está nos mandando, nós precisamos entender de fato que Deus está nos mandando. Que resposta você tem dado ao chamado? Será que você tem dado uma resposta emocional a um chamado espiritual?
Tem muita gente que está dando resposta emocional a chamado espiritual. Resposta emocional, cuidado para não dar respostas emocionais pelas suas emoções, a chamados que são essencialmente espirituais. Não se trata do como eu sinto ou deixo de sentir, se trata do que Deus me chamou para fazer, quando, como, tudo é Ele quem fala. Paulo está lá jogado dentro da prisão. Você acha que emocionalmente? Você acha que emocionalmente ele estava confortável para cantar, orar? Você acha que Jesus na cruz do Calvário, emocionalmente sentindo a dor, a ponto de uma dor emocional que nenhuma pessoa eu até hoje conheci que sofreu como Jesus sofreu, os seus poros eliminar sangue, pressão emocional, mas Jesus não dá resposta emocional ao chamado espiritual. Ele continua carregando a cruz, ele continua recebendo traição, recebendo, sendo negado, sendo abandonado, mas não dá resposta emocional, porque o chamado ele é espiritual. Ô Elias, sai dessa caverna, Elias. Você está dando resposta emocional? Sai dessa caverna. O chamado ele é divino. Eu fico pensando, se eu fosse dar resposta emocional ao chamado, já não era pastor 200 anos atrás. 200 anos. E todo chamado, não tem nenhum, acha um na Bíblia que não vai sofrer uma pressão emocional, que não vai sofrer uma aflição, uma perseguição. Não tem. Então por isso que a gente não pode dar resposta emocional a um chamado que é espiritual. Quem está entendendo diz amém. Você acha que Moisés ser chamado para libertar o povo, se ele fosse dar resposta pelo seu coração, se Gideão fosse dar resposta pelo seu emocional, era só medo, era só resistência. Então quando que é que eu completo a carreira? Quando eu entendo a seriedade da corrida. Não se trata do que eu quero, não se trata das minhas emoções, se trata da voz de Deus, da vontade de Deus. Quem é que corre com perseverança? Tem mentalidade da seriedade da corrida. Em segundo lugar, ele honra os princípios e as regras da corrida. O texto diz assim, ó: a corrida que nos é proposta, colocado diante de Deus, colocado diante dos nossos olhos, as regras já está proposta. As regras, os princípios já estão estabelecidos. As diretrizes para quem participa lá. Você participou lá da maratona, você deu sua opinião lá? Não, fala assim, muda aqui, eu quero correr só 16 quilômetros e quero ganhar uma medalha. Não, já está proposta. As regras já estão propostas, as diretrizes já estão propostas. O que eu preciso fazer? Submeter, honrar os princípios. Se eu quero correr com perseverança, eu preciso honrar os princípios, as normas, as diretrizes. Nós não podemos viver a vida cristã como nós bem entendemos, como a gente acha melhor. Precisamos honrar os princípios da palavra de Deus. Não tem ninguém que vai participar das Olimpíadas e fala, é de 400 metros, mas eu quero correr só 200 e quero receber ainda a medalha. Eu vou correr aí nessa corrida, mas eu quero que tire aquele obstáculo. Não tem. O que cabe a nós, a corrida já está proposta, o Apocalipse já está escrito, os princípios já estão trilhados, já estão revelados, a palavra de Deus está à disposição de todos nós. O que nós precisamos, se a gente quer correr com perseverança, é honrar os princípios, é honrar, é dar resposta. Se Deus manda eu viver em santidade, não importa o que minha carne quer, eu vou me submeter aos princípios pela graça de Deus. Se Deus me chama para orar, não importa, eu vou sentir de orar. Não, eu vou entrar no meu quarto e vou orar. São os princípios. Se Deus manda eu perdoar, não vai esperar de sentir perdoar, porque perdão não é um sentimento, é uma decisão. Quem está entendendo? A gente precisa honrar os princípios. Para quem quer cruzar a linha de chegada, para quem quer receber a coroa, para quem quer receber a medalha. Quem quer receber a medalha aqui? Quem quer receber a coroa da vida? Quem quer receber? Eu anseio ouvir servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A corrida que nos está proposta.
Agora as pessoas hoje é o quê? Eu acho assim, aí eu faço. Eu acho que tem que ser assim, eu faço. Tem pessoas que dizem, eu sinto isso, então eu vou fazer. Eu estou sentindo. Eu vou fazer, eu estou sentindo. Eu não concordo, eu vou falar. Não, as nossas decisões precisam ser perguntadas. Os nossos sentimentos a gente precisa questioná-los. Estão alinhados com os princípios, estão alinhados com a palavra. Pronto, ponto. Se a gente quer correr, a carreira já está proposta. Pode deixar aqui o texto de Hebreus 12. Estou caminhando para o encerramento. A gente precisa olhar, será que eu estou agindo dentro das regras, dentro dos princípios dessa carreira? Eu estou murmurando no chamado ou eu estou sendo grato pelo chamado? Qual que tem sido a minha resposta às normas, às diretrizes? Será que eu tenho sido um profeta? Ou a minha boca tem sido usada para coisas que não glorificam a Deus? Será que da minha boca está saindo água doce ou está saindo água amarga? Como eu tenho sido como marido? Como que eu tenho sido como filho? Já está aqui. Só cruza a carreira quem honra os princípios que já foram determinados. Então qual que é a mentalidade de quem persevera, de quem não para no caminho? Em nome de Jesus, vai chegar 2024, você vai estar firmado, plantado na casa do Senhor. Vai chegar 2025, você vai estar plantado na casa do Senhor. Vai chegar 2026, você vai estar plantado na casa do Senhor. Eu quero declarar que todos os dias da sua vida, você vai ser como oliveira verde, plantado na casa do Senhor, e frutificará, e as suas raízes serão irremovíveis. Irremovíveis. Por fim, só corre com perseverança quem entende a seriedade que tem impacto eterno que eu estou fazendo. Só corre a corrida com perseverança quem honra os princípios que já estão estabelecidos. Os meus sentimentos, as minhas percepções, elas se rendem aos princípios. Só corre com perseverança quem almeja de fato o prêmio, melhor dizendo, que é incalculável. Incalculável. Porque Mateus 24, verso 13 diz: aquele que perseverar até o será o que? Salvo. Vamos dizer juntos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga isso para você: eu vou perseverar até o fim. Diga para você mesmo: eu vou, bata no seu peito, perseverar até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Mais uma vez eu digo: nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. O prêmio é a salvação. O meu grande alvo, o nosso grande desejo. A gente não vai parar de correr nunca, gente. Vem a decepção, vem a aflição, vem o deserto, eu continuo correndo. É para paralisar? Não, Deus está mandando eu correr com perseverança. Deus está mandando eu correr com perseverança. Por quê? Porque eu estou olhando para o meu alvo. Está ali o autor e consumador, eu quero encontrar com Ele. Ali está o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Ali está meu alvo, os portões celestiais, a vida nessa terra passageira. Ali está meu alvo. Qual que é o seu alvo? É a coroa não de louro, mas é a coroa da vida. Ali está meu alvo. Qual que é o seu alvo? É ouvir do meu Senhor: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você pode exaltar a esse Deus que tem uma promessa. Pode aplaudir a Ele também, pode glorificar Ele. Existe um prêmio incalculável que nada nessa terra pode nos dar, a não ser andando com Ele. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu quero liberar sobre essa palavra para quem tem um chamado. Levante a sua mão, quem tem um chamado. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abate. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. No Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Uma filmagem ali nunca será inútil. Uma oração para alguém nunca será inútil. Um tanger de cada corda, um ensaio às 4 horas da tarde nunca será inútil. Ministrar sobre crianças nunca será inútil. Orar pelos enfermos, pregar o Evangelho, viver
viver em santidade. Nunca será inútil. Sabe o que você e eu vamos ouvir? Vai valer a pena, vai valer a pena. E quando chegar lá, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Você pode adorar o Senhor, que já foi preparar o lugar. Você pode adorar o Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, o ministério de louvor pode vir aqui à frente. Você pode exaltar por um momento o Senhor. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Por que você não vai desistir? Olhe para o lugar certo, olhe para o lugar certo, olhe para o prêmio inacessível. O prêmio não é para aqueles que começam bem, mas é para aqueles que terminam bem. Então não pare no meio do caminho. Se caiu, se levanta. Cadê os Davis? Cadê os Davis aqui neste lugar? Que reconhece, Espírito de Deus, e confessa e deixa, e que alcança misericórdia. Não importa se você caiu. Oh Jesus, se o justo cair, o Senhor o levantará. Mas não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Pastor, eu estou cansado. É por isso que você está aqui, porque tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo de unção, tem renovo de chamado, tem renovo da raia sol, há renovo de força, há renovo de joelhos calejados de oração, há renovo. Existe um Deus que colhe as suas lágrimas. Existe um Deus que está vendo Moisés aqui, que estão com mãos erguidas nas batalhas, mas está levantando Arão e uma igreja para somar com você. Não abaixe as tuas mãos, não paralise o teu propósito durante e diante das pressões. Dê a resposta certa, e a resposta certa é tempo de acelerar, é tempo de acelerar, é tempo de acelerar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Um renovo do céu sobre essa casa. Espírito de Deus. Oh Jesus. Oh Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado porque tem muita gente aqui em que o Senhor tem cercado. O Senhor deu durante todo esse ano e tem dado livramentos. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido de tantas astúcias. Como o diabo se andou ao redor de Pedro, o diabo se andou ao redor de vidas aqui, mas o Senhor é o Deus que protegeu, é o Senhor que livrou, o Senhor que cortou os laços, o Senhor é quem guardou. Corramos com perseverança, corramos com perseverança. Dê a resposta certa aos processos de vida. Dê a resposta certa aos processos de vida. Dê a resposta certa aos processos de vida. Eu encerro. Eu preciso entender a seriedade. Eu preciso honrar os princípios. E eu preciso focar no prêmio, na presença, a coroa inacessível, a morada no céu. Não perder isso. Durante essa corrida, para a gente finalizar, comece a dar as direções que esse texto nos mostra, para você se encorajar na corrida. Deixa eu te dar 3 direções aqui para você encorajar na corrida. Primeiro, para encorajar a corrida, comece a olhar ao redor e se inspirar nos vencedores. Você quer se encorajar na corrida? Olhe ao redor e comece a se inspirar na vida daqueles que venceram. O texto diz: portanto também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Essa palavra no original grego é martírios. O capítulo 11 de Hebreus fala de quem, Mateus? Fala dos heróis da fé. O capítulo 12 é uma extensão dessa carta. O que essas testemunhas que estão no estádio são aqueles martírios, os que morreram por um propósito, os que perseveraram até o fim.
são aqueles que não desistiram do chamado de Deus. É isso que o texto está dizendo. Você está cercado por eles. Você quer permanecer firme? Olhe ao seu redor e se inspire na vida desses vencedores. Olhe para José, olhe para Daniel, olhe para Davi, olhe para homens e mulheres que enfrentaram lutas e perseguições, injustiças e não paralisaram. E olha que nesse período aqui só tinha as inspirações do Antigo Testamento. Hoje nós temos as inspirações de Pedro, de Estevão, nós temos as inspirações do decorrer dos séculos, de homens e mulheres que perseveraram. Então tire os olhos de quem fracassou, de quem desistiu, de quem abandonou. Coloque os seus olhos naqueles que perseveravam. Sabe o que está acontecendo aqui nessa corrida, Vinícius? É como aquela corrida, uma que é de revezamento. É como esses homens falaram: nós corremos e chegamos até aqui, completamos a nossa carreira. Agora é com vocês. Vão lá, toma o bastão da fé. Toma o bastão da fé, não para não. Olha ao redor, a testemunha que está olhando. Olha ao seu redor, não para não. Continue correndo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Para de olhar para quem perdeu. Olha para quem perseverou. Quer continuar nessa corrida e não paralisar? Olha ao seu redor, se inspire nos vencedores. Olha para dentro de si, porque o texto diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Tudo aquilo que está me impedindo de acelerar, arranca. Se há pecado que me impede de acelerar, arranca. Se há coisa do meu coração que impede de acelerar, arranca. Se afaste de tudo aquilo que possa ser um empecilho para você, arranque isso, arranque. Às vezes não são pecados, mas às vezes são medos que estão impedindo você de avançar. Às vezes são traumas que você viveu no passado, em igrejas, traumas que você viveu no passado, acerca dos seus pais, traumas que você... Isso talvez está sendo um peso. Mas Jesus está falando: olha para o redor, se inspira nos vencedores, olha para você e começa a arrancar tudo aquilo. Eu quero declarar em nome de Jesus, tudo aquilo que te impede de avançar, porque você não foi chamado para andar lentamente, você foi chamado para correr com perseverança. Olha ao redor, olha para dentro. E agora eu encerro. Olha ao redor, diga comigo: olha ao redor. Se inspire nos vencedores. Diga comigo: olhe para si e se liberte dos pesos que te aprisionam, dos pecados que te aprisionam. E diga comigo: e por fim, olhe para o alto, olhe para Cristo. O que o texto diz? Olhando meu alvo é o Senhor, firmemente é agradar o Senhor. O meu alvo é andar para Ele, é viver para Ele. Eu nasci para Ele, e eu vou viver todos os dias para a glória dEle. É olhar para frente, é olhar para o alto, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz, que suportou a ignomínia dos homens, que suportou perseguições, injustiças, blasfêmias, difamações. É Ele, é por causa dEle, é por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Você pode celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cristo que suportou a cruz e não desistiu. Oh, aleluia! Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, olhe firmemente para o autor e consumador da sua... Eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, Jesus, onde você está colocando seus olhos, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para a cruz. É por Ele, é para Ele. Cercado, mas sou guardado. Espírito de Deus, é assim que eu luto minhas guerras. Espírito de Deus, você pode agora orar ao Senhor. É assim que eu luto. Você pode orar sobre a sua vida. Tem renovo de Deus para o seu coração. Tem renovo de Deus para a sua caminhada com Ele. Eu luto minhas
Pare de olhar em quem não inspira, em quem falhou. Se inspire em quem venceu. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu quero convidar você que entrou aqui, precisa de um renovo de Deus no final de ano. Trouxe esse ano muitos desafios, muitas lutas, muitos intempéries. Talvez você está chegando no final do ano cansado, você precisa de um renovo de Deus, seja em qual área for. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós vamos encerrar orando, porque o Senhor já nos liberou uma palavra de renovo nessa noite. O Senhor já nos disse que há renovo dos céus para corações aqui. Então, se você nessa noite deseja viver esse novo do Senhor, profeta, essa é palavra para quem entende a caminhada. Essa é palavra para quem sabe do chamado. Espírito de Deus, tem renovo de Deus. Eu não sei se são as lutas da família, não sei se são as lutas de uma enfermidade, não sei se são as lutas espirituais. Quais são as dores que você está enfrentando? Ao som dessa canção, eu quero convidar você para dar um passo aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você para que esse renovo dos céus seja derramado sobre a sua vida em nome de Jesus. Pode louvar o Senhor.